Tonight's theme is Heroes in Hollywood, and we need heroes now more than ever. People around the world are going through hard times, and movies offer us an escape. Movies inspire us. I'm not saying that movies are the most important thing in the world, because we all know that the most important thing in the world is youth. No, we know that the most important thing in life is love and friendship and family, and if people don't have those things, well then, they usually get into show business. So. Here we all, we're one big frightened family is what we are, but I want you to know that I love you and I think you're talented. I do. And I think you should think of yourselves as winners. Not all of you, but the people who have won before should think of yourselves as winners. And I know what you're thinking, Ellen, that's easy for you to say. You've been chosen to host, and that's sort of the highest award there is. But thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 76. Eu sou Rafael Arinelli e olha o Oscar aí! Aqui é o Henrique Risato e eu fiquei morrendo de vontade de comer pizza assistindo o Oscar, não sei porquê. Puta, eu fiquei com vontade também, meu. Fiquei assistindo aquela bosta lá e aí chegou aquela pizza quentinha e você assistindo o Oscar às, sei lá, meia-noite, 1h da manhã. Já fez a janta, já pode comer mais, e aí chega aquela pizza foda, né? Eu sou o Daniel Cury e eu gostaria de contar uma história muito triste pra vocês. Era uma vez um menino chamado Leonardo e ele tava com fome de Oscar. E aí quando ele estava morrendo nos braços da mãe dele, ele olhou pra ela e falou: "Mãe, no céu tem Oscar?" E morreu. E o Daniel vai contar essa história várias vezes, ele vai chorar todas as vezes. Coitado do pequeno Leonardo, hein? Olha só. Ainda bem que não era uma história com Leonardo, Rafael, Donatello. What? Injusto. Tava torcendo pro Léo. Depende, né? A gente não sabe se é injusto mesmo. Você assistiu o Clube Compra Dallas, por exemplo, pra dizer que é injusto? Não, mas enfiaram uma vela no rabo dele. O cara sofreu pra fazer o filme. Injusto nada. Matthew McConaughey foi muito bom. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Pois é, tem essa, né, cara? E outra, eu criei uma teoria pra justificar o Oscar pro Matthew McConaughey. Se a pessoa só insistir nessa coisa de, é só perder 30 quilos, aí eu agora criei a teoria que você consegue perder 30 quilos? Se ele perdeu 30 quilos e ganhou o Oscar, meu, ele mereceu o Oscar também, porque é foda perder 30 quilos, cara. Na verdade foi tipo uns 13 quilos, acho que é 30 pounds ou qualquer merda que os americanos usam. Mas tudo bem, mas mesmo assim é difícil pra caralho. Mas, meu, o cara tava melhor que o Léo, isso é fato, na minha opinião. E não tem Herbalife, né, que consiga fazer você perder tudo isso. Então, pô, o cara mereceu, mas vamos falar mais sobre isso no decorrer do podcast. Queria saber antes como que vocês viram o Oscar, né? Qual que é a história por trás do Oscar? Eles estavam em suas camas, de pijaminha, comendo uma pipoca? Como é que foi? Mais ou menos assim, eu tava com o Daniel na cama. Peraí, quer dizer, tem uma outra história oficial que eu vou ter que contar aqui. Ok! Na verdade você tava bem longe de mim. E você me deixou muito triste longe de mim. No, God, please, no! 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 Então, cara, como era carnaval, e tipo, carnaval é aquele inferno para as pessoas que vão pra praia, além de estar calor pra caramba, ficar todo queimado, porque o burro aqui não sabe passar protetor, não tinha TNT onde eu estava. Por que eu tô fazendo propaganda do canal TNT? Porque a Globo... O que a Globo passou ao invés de passar Oscar, Danny Boy? Não sei, eu não tava assistindo, eu acho que era carnaval. Isso, passou essa porcaria de carnaval. Aí o que eu fiz? Internet,
Twitter do Cinemação, liga pro amigo Daniel. Daniel, liga o Skype pra eu ouvir o Oscar. E pra não sujar meus olhos enquanto eu olhava a TV, eu ainda fiquei assistindo a entrevista da Maria Gabriela com o diretor do Robocop e o Daniel me ajudando a ouvir o Oscar. Então, como vocês podem ter visto, eu me fudi no Oscar porque eu tava com um computador, eu tava encurvado pra poder escrever nele o tempo todo, ligado no Twitter do Cinemação, ligado no Facebook do Cinemação, escrevendo o tempo inteiro, pesquisando um monte de coisa com o Oscar ligado no maior altura e com medo do roteador dar pau, porque o roteador tá dando pau e de vez em quando cai a internet. Pelo menos não aconteceu isso. Mas então eu tava tudo inteiro fudido, o Henrique ainda me ligou e pediu pra eu ligar no Skype. Então, pra vocês verem como eu vi muito bem, mas mesmo assim eu gostei do Oscar e foi uma cerimônia bem legal. Eu gosto muito do Oscar como cerimônia, pode ter várias injustiças e tal, mas eu gosto muito da premiação. E a gente vai falar mais um pouco disso mais pra frente. Mas só pra vocês saberem que eu terminei a noite com, tipo, dor nas costas e no pescoço, precisei colocar pomada depois, pra vocês terem uma ideia. Mas Dani, eu trabalho de primeira mais uma vez, mais um ano que a gente cobre o Oscar através do Twitter. Quem quiser, vai lá, segue a gente no @cinemação lá no Twitter. E cara, foram inúmeras interações, o pessoal comentando, a gente colocando a notícia fresquinha, a gente tinha já saía o vencedor, pum, já tava lá no Twitter do Cinemação, já com comentário, muito legal mesmo, assim, o pessoal curtiu bastante, a gente conseguiu ver que teve um pico mesmo de interação, foi um trabalho muito bom, graças a Deus o roteador do Dani não caiu, não quebrou, não explodiu. E, felizmente, o Henrique não conseguiu puxar toda a sua internet para ele também. Então, a internet continuou rápida, felizmente, e o trabalho foi feito de primeira. Parabéns, viu, Dani? Você merece parabéns aí pela cobertura ao Oscar 2014. Tô ficando experiente. Você, Rafa, você viu como o Oscar? Eu assisti através da internet, cara, muito pelo Twitter do Cinemação. Mas eu encontrei um link também aí que eu consegui assistir pela internet, assim, tipo, ficava passando o Oscar lá, tudo em inglês, né? Mas eu consegui assistir lá e tal, foi super legal. Só que, toda vez que é pela internet a imagem não é tão boa e tal. Mesmo assim, eu devo concordar com o Henrique que a hora que a pizza entrou, cara, eu não podia ver grandes pixels quadrados lá, mas eu me deu uma fome do caramba aquelas pizzas. Mas fiquei só na vontade, né? Fazer o quê? A 1h da manhã você já não encontra mais pizza pra ser entregue na sua casa, né? Muito bem, então vamos falar sobre Oscar nesse podcast 76. Vamos comentar tudo e mais um pouco que aconteceu no Oscar 2014. Muita coisa legal, algumas novidades aí dentro do Oscar que a gente vale a pena, né, a gente comentar, repercutir sobre isso. E vamos também falar, obviamente, sobre todos os vencedores. O que foi injusto, o que foi justo, o que foi politicagem, o que não foi, e assim por diante. Vamos começar então o podcast Cinemação número 76 com o quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. O podcast passado, do site, muitos comentários pra gente ler, pra gente repercutir aqui, e eu acho que isso vai ser bem legal, né, pra gente relembrar, mas antes eu queria fazer um adendo aqui,
que foi, na verdade, na semana aí, a semana que se passou, né? Ô Dani, você agora tá fazendo ponta no podcast alheio, meu? Como assim, cara? Ué, convidaram a gente pra participar de um podcast, você falou assim, Daniel, você vai participar, senão eu mato você, aí eu participei, porque, né, eu fui intimado. Mas mesmo assim foi muito legal o Geek participar do podcast do Geekvox. Pra quem não sabe, a gente divulgou no Facebook do Cinemação. Eles fizeram uma prévia, né, do Oscar, falaram um pouco da premiação, de quem todo mundo apostou que ia ganhar ou não o Oscar e tudo mais. Eu participei, conversei com o Léo, com o Maroto, com o Doug, com o Fábio Nani, que é o pessoal lá do site. Quem quiser tá convidado para ouvir lá e depois opinar e, enfim, fica à vontade para até, sei lá, xingar as minhas opiniões se quiser. O Dani tava lá como ator coadjuvante, hein, no podcast. Você acha que você mereceu um Oscar de ator coadjuvante pela sua participação no podcast lá no Geekvox? Acho que sim, mas aquele Oscar que todo mundo fala assim... foi meio injusto, mas tá tudo bem, porque não é justo, né? Mais ou menos. Mas merecia, sim. Teve pizza? Não, foi por Skype. Ah, então foi fraco. Exatamente. E agora, né, a gente precisa então lembrar as pessoas, essas pessoas que vão atrás do podcast do Geekvox. Vamos colocar o link do podcast aí no nosso post. Vamos divulgar também essa participação do Dani lá, né? Porque afinal de contas é para isso que servem as parcerias. Uma mão lava a outra e as duas juntas lavam a bunda, né? What the f***? Esse que é o ditado, né? Então vamos divulgar. E Henrique, eu preciso dessa vez que hoje, nesse podcast tão especial sobre o Oscar, você relembre todos os meios de contato do Cinemação para aquelas pessoas que queiram falar com a gente, as pessoas que queiram entrar em contato com a gente, possam fazer isso da melhor maneira possível. Quais são esses meios de contato do Cinemação? Bom, os meios de contato dependem da sua religião, né? You're the Oracle? Bingo! O que você quer receber? A mesa branca, dar dinheiro pro pastor, ir lá no quarto do padre. Mas se você quiser falar então com a gente, pelo Twitter, é uma rede social que eu ainda brigo pra gostar dela, mas todo mundo, o Daniel é super fã, é o @Cinemação. Tem o Twitter do Dani, que é o @Daniel Cury, o meu, que é o @Henrique Risato, com H-I-R maiúsculo, e o @Arinelli, que é o Twitter do Rafa. Quanto ao Facebook, que todo mundo tá mexendo mais e blá blá blá, facebook.com/cinemação. Tem o Instagram, que tem as nossas fotos e você vai ver que a gente é desprovido de beleza, que é o @cinemação. E o contato direto é o contato@cinemação.com, que é o nosso e-mail. Valeu! What? Bom, a finalizada, né? Valeu aí. Obrigado a todo mundo aí pelo espaço. Queria mandar um beijo pra minha mãe. Muitos dizem que essa parte do podcast é a minha participação mais inteligente, assim, quando eu falo. E muitos estão certos. Ô Dani, e hoje a gente tem aí a participação do pessoal, né, de uma banda. Se a gente não teve participação nos outros podcasts, dessa vez a gente teve participação de uma banda muito legal, né? Quem é essa banda que dá o tom do Repercussão? Pois é, vocês estão ouvindo o sonzão da banda Thriven, ou Thriven, que é uma banda brasileira de metal alternativo que mistura um monte de coisa. Os caras são bem fera e eles são de Campinas, interior de São Paulo. Então quem é do interior pode entrar nos... Quem é de longe pode também entrar no site deles e tal. Mas quem é do interior, se seguir eles nas redes sociais, correr atrás da banda, vocês vão ver os shows deles nos arredores, né, do interior de São Paulo e tal, que eles estão sempre por aí. Mas enfim, é uma banda que está desde 2007 na pegada, tem alguns álbuns. E no site deles tem o link pro YouTube e tudo mais, que eles têm as músicas que você pode ouvir. So you think that you were so smart? Essa que você tá ouvindo, curte aí, e as próximas procura lá. Então, banda Thriven. Thriven! E por que será que esse nome, hein? Thriven. Agora te peguei, hein? Você não estava esperando por essa pergunta tão
capciosa. Na verdade, em inglês, thriving significa algo como prosperando, progredindo, né? Enfim, tem a ver com do verbo to thrive e tal. Então, é essa pegada. Mas isso é pesquisa sua ou você acabou de inventar isso e vai mandar um boleto pra eles depois? Isso é Wikipédia. Muito bem. Para começar aqui os comentários, vou pedir pro Henrique dessa vez começar, porque o Henrique, eu sempre jogo o Henrique por último. Acho isso um pouco de mancada, não é porque o Henrique, sabe, é o elo fraco do trio, que ele tem que ser sempre deixado por último, não é verdade? Ah, então se a gente fosse o triunvirato da DC, o que é? Você seria o Batman, o Daniel seria o Superman e eu ia ser a Mulher Maravilha, é isso? Já é, né? Mais ou menos isso. Shit! O meu comentário foi escrito pelo Edson Silva. Ele falou sobre a crítica do filme Estômago, que o Daniel escreveu mais ou menos na época do podcast nosso sobre culinária e o cinema, que quem participou com a gente foi a galera, né? Tipo, os 38 membros do Miolos Fritos. Foi o Beto e o Teco do Miolos Fritos. O comentário do Edson fala o seguinte: só uma correção sobre alguns fatos que fazem confusão. O filme foi filmado totalmente em Curitiba e não São Paulo. O filme se passa todinho na capital dos paranaenses, sendo que apenas um trecho foi filmado em São Paulo. Quando Raimundo ele deixa a rodoviária de Curitiba e vaga por horas, por ruas, por túneis e minhocões, e nos minhocões, no resto é tudo filmado por aqui. Por aqui que eu entendo, então o cara deve ser de Curitiba, né? Conheço o bar onde ele, o Nonato, que é o personagem principal, trabalha no filme. E esse presídio que aparece no filme é o presídio do Aru, que é um presídio desativado de Curitiba. É legal, assim, interessante ver, porque sempre que a gente fala de algum filme nacional, que a gente não especifica de onde que é, que nem eu lembro que o Rafael tinha feito um post ou falado em algum podcast de um filme sobre queijo. E foi até a Dani Cosmoveg que falou, não, esse daqui é não sei o que de Minas e tal. Então sempre que o pessoal é bem bairrista, né? Se você, principalmente nós como brasileiros, tipo, se a gente fala alguma coisinha de um filme, pô, não é, sei lá, no Tocantins, é no, sei lá, que outro estado qualquer, é no Maranhão, entendeu? Tipo, não é no Maranhão, não sei o quê. Ou seja, basicamente a informação que ele passou pra gente é que quando o cara vai fazer a viagem, na verdade ele fica andando em círculos, né, por Curitiba. Não, enfim, mas eu acho que o importante é que o filme retrata a cidade grande como um todo. Talvez eu tenha pensado em São Paulo, imaginei São Paulo, mas assim, mesmo que ele não mostre, eu não sei se a história do filme se preocupou em se passa em Curitiba, se passa em São Paulo, ou se passa em uma cidade grande, qualquer que seja, ou se, enfim, mas eu na época tinha entendido como São Paulo, mas de qualquer forma acho que isso não tira o mérito dele conseguir passar, tipo, o mundo underground, né, de uma cidade grande, seja ela qual for. É isso aí, se você quiser ir lá, né, também ler a crítica do Dani e tal, tá aí também o link no post pra você poder ver o que foi que o Dani falou tanto sobre o estômago. E se quiser ir lá pra Curitiba, também vá conhecer Curitiba. Mas assistam Estômago, é muito bom. Eu ia falar, não assista Estômago de Estômago Vazio, mas é tipo muito cretino, né? Cara, é cretino, mas é válido, assim. Você vai ficar com fome se você assistir Estômago de Estômago Vazio. Muito mais do que assistir o Oscar com a pizza da Ellen DeGeneres. Bom, eu tenho um comentário aqui deixado pelo Luciano Soster Padreca. Ele escreveu pra gente lá no último podcast, né, o podcast Animação número 75 sobre Robocop, e ele falou o seguinte: fala galera e companhia, muito bom esse podcast, estava aqui no trabalho e fiquei escutando à tarde, agora terei que assistir o filme no cinema. É isso, muito show, continuem as gravações, bom carnaval. Olha só, o Luciano, cara, o Luciano Padreca, ele foi o meu primeiro chefe que eu tive na vida. Foi o Luciano. Não, lógico que eu tive assim como chefe meu pai, minha mãe e tudo mais, né? Mas o Luciano foi o primeiro chefe que me pagou alguma coisa. Ele foi assim o primeiro chefe que eu tive que realmente me pagava, né? Tinha
eu tinha esse carinho por ele, e eu acho que o chefe, o ex-chefe, sempre tem aquela... O cara sempre tem uma aura, assim, né? De tipo, meio ex-chefe, não tem? Vocês já encontraram ex-chefes de vocês, assim, pra conversar? É tipo, você ainda mantém um certo respeito de chefe pelo chefe, sabe? Cara, é verdade, faz sentido sim. Você mantém, parece que a hierarquia se mantém, né? Assim, é verdade. Lógico que perde um pouco, assim, você já, tipo, pode mandar o cara se fuder, cagar, não sei o que e tal, essas coisas, normal. Mas se o cara é gente boa, como o Luciano era, assim, tipo, eu já fui sair pra almoçar com ele, a gente conversar sobre negócios em geral e tal. Mas assim, sempre tive aquele respeito, assim, de tipo, pô, meu primeiro chefe. E dessa vez ele deve ter perdido o respeito, porque ele foi assistir Robocop sabendo de todos os spoilers possíveis que a gente falou no podcast. Perdeu totalmente. Dani, e você? O que você tem de bom aí de comentário pra gente? Cara, a gente recebeu um comentário super legal da Simone Mendes. Ela comentou numa notícia sobre o Trash, um filme com Martin Sheen e Wagner Moura, que é um filme que está sendo... Né, teve as gravações no Rio de Janeiro, e ela comentou o seguinte: participei de algumas cenas desse filme, pois foi muito bom. Nunca pensei que um dia iria contracenar com o ator André, que fez o papel de Matias no filme Tropa de Elite. Não só ele, como a atriz Rooney Mara. Bom, agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Então, achei bem legal isso, quer dizer, a Simone participou do filme, não sei até que ponto ela atuou ou foi como extra, né, enfim, mas enfim, o legal é isso, quando você tem um filme gravado nas proximidades né, no Brasil e tal, você dá a oportunidade para várias pessoas participarem, tanto financeiramente falando, é bem legal ver que ela provavelmente deve ter ganhado alguma coisinha, tal, ou tido, enfim, alguma coisa pro currículo e tal, mas ela também teve uma oportunidade muito bacana na vida, que eu imagino que deve ser muito legal mesmo, você contracenar com grandes atores, né, sejam brasileiros ou estrangeiros nesse caso. Então eu achei bem legal e agradeço muito a Simone por ter compartilhado com a gente essa experiência super legal que ela teve. Legal, inclusive, a Simone mandar outra mensagem pra gente, justamente contando aí, né, o que foi que ela fez, né, no filme. Isso seria legal também, se ela foi lá pra ser, sei lá, fazer figurino, se ela foi lá fazer... O que você foi fazer, Simone? Qual que é a sua dentro desse filme? A gente gostaria realmente de saber, porque ficamos felizes aí com o seu comentário. Acho que antes da gente começar a gravar esse podcast, né, 76, eu acho que a gente precisa avisar todo mundo que a gente vai dividir o nosso papo aqui sobre Oscar em duas partes, né? Por quê? Porque a gente quer passear por todas as categorias que o Oscar nos apresentou, quer trazer informação sobre essas categorias. São muitos filmes e muitas vezes a gente não consegue assistir tudo ou não sabe sobre todos, né? Então vamos falar um pouco justamente sobre todas as categorias e se aprofundar nelas, tentar falar um pouco mais do que só simplesmente citar o filme, né? A gente precisa trazer mais informação. Nosso objetivo é se aprofundar mesmo, né? Tentar extrair conhecimento e extrair novidade de todas as categorias. Então, para começar, o Oscar chegou à sua 86ª edição, agora em 2014, com vários premiados, alguns tidos como injustos, né, até, mas chegou forte, é a principal premiação de Hollywood e com certeza tinha todo esse glamour por trás, né, da premiação.
A premiação foi feita em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aconteceu agora no domingo, dia 2. Então, enquanto você estava vendo a Mangueira entrar, o Oscar estava sendo apresentado para todo mundo através da TNT, porque a Globo resolveu passar no outro dia, né? Inclusive, o Dani tem ótimos comentários aí sobre a transmissão que a Globo fez, né, Dani? Foi de um primor impressionante, não foi? Já pode falar ou a gente vai falar da Globo mais pra frente? Seguinte, eu tive o desprazer de assistir uns 10 minutos da transmissão com aspas, com os dedos, do Oscar na Globo. Assim, foi uma coisa mais horrível e medonha que eu já vi na minha vida. Porque eles botaram a Fernanda Lima e uma meia dúzia de mulher pra falar de moda, e elas ficavam falando de moda. E, tipo, de filme eles não falavam praticamente nada, era um negócio super vazio, e eles não mostraram nem os discursos das pessoas. Tipo, mostrou assim, olha, a Lupita Nyong'o ganhou de melhor atriz, aí mostrou, tipo, ela subindo, assim. Gente, olha o vestido dela, porque não sei o que, e parecia tipo um programa do GNT meia boca, tipo, programa de GNT mais meia boca do que já são os programas do GNT, e mais vagabundo do que são os programas, porque tipo, foi feito às pressas, de qualquer jeito, botaram qualquer um lá, de um negócio ridículo. Se for pra fazer aquilo, era melhor não ter feito, era melhor ter, não sei, não feito nada, falado quem ganhou e pronto, entrado a Sandra Nemberg, falou assim, fulano ganhou, cicrano ganhou e tchau. Era melhor, porque foi ridículo, foi a coisa mais absurda que eu já vi. Eu achei que eles iam fazer um compacto, tipo quando eles fazem do próprio carnaval, né? Eles mostram um pouquinho de cada uma das escolas. Ou quando a própria TNT faz compactos do Oscar, né? Eles mostram alguns dias depois como foi, mostram algumas cenas, mostram os principais discursos, os principais, enfim, coisa com legenda e tal. E isso eles não chegaram nem perto disso, foi a coisa mais horrível. E tinha horas que eles mostravam imagem, tipo, fotografia. What the f***? Fotografia não, mas assim, os vídeos indo e voltando das mulheres, dos vestidos, pra ficar comentando os vestidos. E assim, não foi... Porque se fosse um programa mostrando o Oscar, e aí depois um momento de falar de moda, tudo bem, a moda faz parte do Oscar, né, e tem público pra isso. Mas não, eles transformaram o Oscar num desfile de moda. Eu achei uma falta de respeito que, sei lá, se eu fosse da academia de Hollywood, eu ia cortar na hora e falar, vocês não transmitem mais essa merda no Brasil. English, motherfucker, do you speak it? O SBT fazia uma boa transmissão do Oscar, né? O SBT sempre fez transmissão boa, ele ainda usava o Oscar a favor dele pra fazer propaganda dos filmes que iam passar ao longo do ano, tipo, fazendo chamadas de, tipo, esse ano vai fazer tal filme e tal. Então eles pegavam o mesmo público, né, pra mostrar lá que filmes vai passar, e botavam Rubens Evode Filho, que seja a Marília Gabriela. Tem gente que reclama dela, mas ela comentava lá, falava um pouquinho do vestido e tocava a apresentação. Apresentador de Oscar não precisa ser muito tchan, porque a pessoa só vai falar 3 minutos antes de começar com a cerimônia exatamente. Então, assim, era muito bom no SBT. E a Globo foi piorando a cada ano, assim, foi ridículo. Me lembra até um pouco aquele lance da marca da Copa do Mundo, que daí fizeram, tipo, várias marcas, e daí pra escolher qual era a marca que ia ser a marca da Copa do Mundo, chamaram, tipo, a Ivete Sangalo, a Gisele Bündchen, o Gilberto Gil, sei lá, pra votar na marca. E não chamaram, tipo, nenhum publicitário, nenhum designer, nenhum arquiteto, ninguém que manjava sobre construção de marca. E aí chamaram, tipo, um monte de gente nada a ver, e aí fizeram essa merda que é hoje a marca da Copa do Mundo. Eu acho que foi por aí, né? Olha, eu não sabia, mas agora faz todo sentido que a marca da Copa do Mundo... Eu não sabia disso, mas faz todo sentido que é o Chico Xavier psicografando, porque só pode ser mesmo. E uma bola chamada Tizumba. Realmente, né? Sempre a gente inova nessas coisas, né? Mas fora isso, vamos cortar essa parte da Globo, assim, do nosso pensamento aqui, e vamos focar mais em termos de cerimônia, no que foi, e vamos também passar aí um pouco por todas as categorias que foram premiadas, e vamos relembrar todos os vencedores e comentar sobre eles, né? Então acho que a primeira coisa que a gente tem que falar em relação à premiação desse ano
foi justamente a mudança do apresentador, né? Saiu o Seth MacFarlane, que é o criador lá da Família da Pesada, do Ted e tantos outros, que foi um cara muito contestado em 2013, né? Ninguém sabia se ele iria continuar, se tinha sido boa ou não a participação dele, e chamaram de volta a Ellen DeGeneres, que é uma apresentadora muito carismática nos Estados Unidos. Ela tem um programa lá há muito tempo, e ela é uma apresentadora que tem esse cunho muito mais pessoal. Ela é engraçada, mas ela também tem um lado muito mais pessoal, mais próximo, amiga mesmo, né? E eu acho que essa foi a maior diferença em termos de cerimônia, né? Então eles tiraram um cara que é altamente contestado e tal, que criou ali um certo, assim, ficou aquela dúvida se ele ia continuar ou não. E aí chamaram uma mulher que tem esse respeito e tal. E eu acho que ela tocou o Oscar inteiro de uma forma muito pessoal, assim. Ela começou o Oscar já fazendo piadinhas ali, por exemplo, com a Jennifer Lawrence, né? Da trombada, da escorregada que ela deu quando ela foi receber o Oscar no ano passado. Aí ela apresentou isso de uma forma muito pessoal, né? Tipo, você caiu e você já caiu aqui, vou mostrar o vídeo, tirando um sarrinho, e já foi uma coisa pessoal. Então acho que foi um ganho ter a Ellen DeGeneres neste ano apresentando o Oscar, vocês não acham? Com certeza. Ela vira pra Jennifer Lawrence, ela fala assim, como você já caiu, se você ganhar eu levo o Oscar pra você aí. A Ellen DeGeneres, além de todos os programas dela, eu lembro bem que quando eu fui pra Disney... Eu sou rica! Um dos parques da Disney, né, o Epcot Center, tem a parte que seria assim, o país do futuro. E tem uma atração lá que se chama Energy Adventure of Ellen, que é a Ellen DeGeneres, que ela tá assistindo aquele programa que chama-se Jeopardy, que aparece uma resposta e o concorrente tem que falar qual que seria a pergunta daquela resposta, entendeu? E daí ela sonha que ela tá participando desse programa e que daí é sobre fósseis, mas assim, energia fóssil. Então, você vai no brinquedo e você vai participando com ela de toda a evolução da humanidade, das fontes de energia. E nisso, assim, foi uma das coisas mais legais que eu achei pela forma hilária que ela trata tudo. Aí quando eu vi que ela que ia ser apresentadora do Oscar, eu tinha certeza que eu ia dar muita risada. Eu acho que eu gosto muito da Ellen DeGeneres, o programa dela é muito bom. Até o Rubens Evode Filho estava comentando de quanto ela assim, deu muita sorte, porque ela começou a ganhar popularidade, a Oprah Winfrey se aposentou. Então ela tomou o lugar da Oprah Winfrey, né? Então ela é a grande apresentadora hoje nos Estados Unidos, e ela pega meio que dois públicos, né? O pessoal mais velho gosta dela e o pessoal muito jovem também gosta. E o programa dela é basicamente encher o saco não, mas lamber sabão dos atores de Hollywood, das atrizes. Então não é ela não é muito polêmica nesse sentido. Então nisso ela ganha e é completamente diferente do Seth MacFarlane, que fazia piadas com o objetivo de ser politicamente incorreto para causar um pouco de polêmica. E no caso da Ellen, não. Eu acho que assim, não foi tão engraçado, que nem já foi muito com o na época do Billy Crystal, a própria Whoopi Goldberg, quando ela apresentava o Oscar, ela apresentou várias vezes. Acho que era mais engraçado, ela fazia piadas mais engraçadas, mas eu acho que ela trouxe uma proximidade, né? E além de tudo, ela tem a questão comercial, né? Eu acho que se não fosse ela, dificilmente teria a ação de marketing da Samsung, que eu entendi como uma ação de marketing, do selfie, que foi o selfie mais retweetado da história, né, do Twitter, né, tipo a foto que ela tirou com o pessoal, e que, enfim, com certeza foi para mostrar lá o celular, que acho que é um celular novo da Samsung, etc. E ela tem esse apelo comercial, então com certeza tem muito a ver com o fato, porque assim, o que acontece? O Oscar precisa recuperar a audiência, que coisa que conseguiu um pouco, ele aumentou em 6% em audiência nos Estados Unidos, nesse ano, muito por conta da Ellen, e também ele precisa dessa coisa comercial, ele precisa ganhar dinheiro, né? Então, depois eu até posso falar um pouco mais, tem umas coisas interessantes de questão de ganhar dinheiro, mas eu achei bem legal. Eu gosto da Ellen e gostei do que ela fez. Hello. Come on down. I lied. We weren't going backstage. Okay. So we have just vegetables with like tomato sauce. We have cheese. We have different kinds. Who's hungry? Who's going to eat on this side? Okay. Come on, I've never done this. You help.
We have. You want the whole box? Really? Well, no, not All the right. whole box. All right. All right. Brad, Angie, yes. Okay. How do you want? Cheese. That's a cheese. Yeah. Julia wants cheese. Who's your favorite movie star? They're here. Well, who do you want to talk to? Oh, you know Julia Roberts? Have you seen it? Great. Okay. Wait a minute. We're going to run out. Okay. Great. Okay. It's the sound of my gun. Honey, what are you done? It's the sound. Cara, inclusive você falou da Whoopi, nossa, ela apresentou uma categoria. Eu achei a Whoopi, assim, ela fez uma piadinha lá, mostrou a meia e tal, né, dela, porque ia cantar, ela ia apresentar alguma categoria de alguma coisa musical. E eu achei ela, assim, não diria tímida, assim, sabe? Mas, porra, o que aconteceu com a Whoopi Goldberg nesses últimos anos? Tipo, ela se aposentou, meu? Ela sumiu? Porque ela não apresenta mais nada, não faz mais filme. Não sei o que aconteceu com ela, cara. E eu adoro a Whoopi Goldberg. Sempre gostei dela, dos filmes. Sempre achei os filmes dela... Ela é muito também pessoal nas interpretações dela, né? E era uma coisa, assim, muito próxima que ela tinha com o público. E ela deu uma sumida. Não sei, eu senti ela ali na apresentação da categoria dela até um pouco afastada, assim. Tipo, foi lá, fez a brincadeirinha e tal. Mas teve que se atentar ali no texto que é passado pra ela e pronto, né? A última vez que eu vi a Whoopi Goldberg trabalhando foi no Glee, que ela fazia uma professora fudida lá de Nova York, que a Rachel, que era a personagem principal do seriado, tentava entrar. Por curiosidade, a personagem que fazia a mãe da Rachel é a Idina Menzel, que o Daniel tem uma história interessante sobre ela. Cara, um dos melhores momentos do Oscar 2014 foi o John Travolta apresentando, né, que ela vai cantar a música do Frozen e ele chamou a mulher de Adele Dazeem. Thank you. I love you. There will always be a special place in my heart for the movie musical and for the songs that create their most memorable moments. Here to perform the Oscar-nominated, gorgeously empowering song, Let It Go, from the Oscar-winning animated movie Frozen, please welcome the wickedly talented one and only Adele Dazeem. What? Adele Dazeem. Por que ela achou que ele chamou os dois? Não, eu acho que ele tomou alguma coisa, deve ter tomado algum remédio, sei lá, deve ter dado um momento meio tipo a Vanusa, né, que tomou os remédios lá e cantou o hino nacional brasileiro errado. Deve ter sido alguma coisa, porque não é possível você confundir Idina Menzel com Adele Dazeem. Não existe Adele Dazeem, é um nome que ele inventou na época, na hora lá. E foi um dos momentos mais engraçados, assim, não sei, você revê o vídeo, tem aí na internet, é a coisa mais engraçada, cara. Adele Dazeem. Porque ele não falou simplesmente, tipo, agora vai vir a dela. Não, ele falou, não, a insuperável, não sei o que. Ele deu uma puxada de saco, tipo, errou o nome da mulher. Vai estar no post do nosso podcast, a gente coloca esse vídeo também para as pessoas verem o John Travolta no seu momento Vanusa. Aliás, quando que a gente pensou que ia juntar numa mesma frase John Travolta e Vanusa? Mas, cara, esse Oscar, ele teve muito disso também, né? Eu acho que ele integrou muito mais a parte de rede social do que propriamente o Oscar passado, né? Porque a gente teve aí o Selfie, que teve a Ellen, teve o Brad Pitt, a Angelina Jolie, o Bradley Cooper e tantos outros artistas estavam lá. Isso já foi uma ação bem pensada, voltada para a internet, que mostra também o poder que a internet está ganhando. E ele teve outras coisas, né? Memes que saíram depois, inclusive com esse selfie, né? Um monte, os Simpsons fazendo. E teve tantas outras coisas que aconteceram, inclusive esse erro do John Travolta já virou também, tipo, meme em tudo que é lugar. Ah, sim, com certeza. Um dos melhores também é o irmão da Lupita Nyong'o na foto, né? Tipo, ator, não sei o que, tem a Meryl Streep, tem não sei mais quem, tem a Angelina. Tipo, o irmão da Lupita Nyong'o, ele esconde a Angelina Jolie. Tipo, vai se foder a Angelina Jolie. You idiot!
next. Ele tá na frente dela. Mas foi muito legal, assim, acho que foi natural mesmo, não foi nada planejado mesmo. Nem a pizza, nem o selfie, mas com certeza o selfie, assim, falaram, tem que ter esse momento. Tava previsto pra Ellen DeGeneres, provavelmente. Né? Inclusive, se você não viu a pizza no Oscar, você vai ver. É legal a gente contar isso, porque assim, a Ellen tá apresentando o Oscar, andando pelos corredores, ela vira pro pessoal e fala: e aí, quem que tá com fome e tal? Aí o pessoal, todo mundo começa a falar: não, eu tô. Ela chega inclusive pro Scorsese lá e fala: você comeria uma pizza? Porra, com certeza. Dela, não, então eu vou pedir uma pizza e tal. E cara, no bloco seguinte ela realmente pediu a pizza e ela sai distribuindo pizza pra todo mundo. E depois ela passa por todas as pessoas pedindo dinheiro pra poder pagar a pizza, né? Isso que é o mais sensacional, assim. E dentro desses memes de internet já surgiu inclusive um mostrando o Jared Leto dizendo assim: Jesus ensina a compartilhar o pão. Aí mostra o Jared Leto, tipo, entregando a pizza dele pra mãe dele. Aí fica mexendo ele entregando a pizza e mostrando. Tipo, foi sensacional essa parte. Pizzaria essa lá de Los Angeles chamada Big Mamas and Papas. Com certeza, pra todo mundo que for pra Los Angeles vai querer pegar um pedaço dessa pizza. E o cara que entregou, eu tava vendo uma entrevista dele no dia seguinte, no caso, segunda-feira, na Ellen DeGeneres. O nome dele é Edgar Martirosyan. E ele é o dono da pizzaria. E ele falou que ele já tá... A pizzaria, assim, é uma pizzaria que fica por perto lá do local onde foi o Oscar, mas que nunca chamou muita atenção, tirando um detalhe, que eles estão no Guinness Book, por causa que lá é a maior pizza siciliana do mundo. Inclusive, o que eu li é que ela conseguiu, na hora lá, cada um deu... Porque, na verdade, ela acho que já tinha pagado a pizza, mas faltava dar a gorjeta. Sabe quanto o cara ganhou de gorjeta? $600. Porque cada um foi dando, tipo, $50, $60. Diz que juntou $600 de gorjeta, que foi no chapéu do Pharrell Williams lá, aquele chapéu esquisito lá. E, pelo que eu li também, dizem que já tem até alguns executivos interessados em transformar essa pizzaria numa rede de franquias e tal. Então, pelo jeito, do nada, sem querer, mudaram o negócio lá, né, pra essa pizzaria. E o que dizem é que a Ellen realmente ligou lá e é um lugar que ela já tem o costume de pedir pizza e tal, tipo, ela já é cliente lá. E aí ela, ligou pros caras e, vem aí, eu preciso de uma pizza, pediu 3 pizzas, os caras, beleza, foram lá fazer entrega, só que era pra ela, então, tipo, já foi tudo meio pensando assim, não, vai o dono e tudo, né, pra entregar que é pra Ellen, né. Aí chega lá no Oscar, aí ela pega e fala, não, vou entregar a pizza, vem me seguindo, aí o cara vai seguindo ela, entra dentro da cerimônia, daqui a pouco o cara tá entregando pizza pro Scorsese, tá entregando pizza pro Brad Pitt, pra Meryl Streep, tantos outros artistas, e a Ellen até fala, você já imaginou que você ia estar distribuindo pizza pra tanta gente famosa assim? E cara, e aí já estão falando inclusive que quando deu isso, o cara saiu de lá do Oscar, imediatamente ele correu pro Facebook e alterou toda a página dele do Facebook, porque disse que era um troço bem podrinho assim, sabe? Totalmente desestruturado. E aí ele organizou um pouco melhor, assim, para as pessoas entrarem, poderem curtir e tal. E, cara, assim, em termos de preço, essa propaganda da pizzaria custou mais ou menos $10 milhões. Tipo, de, assim, doação que fizeram pros caras, sabe? Tipo, você tá num espaço aqui, isso daqui tá sendo transmitido pro mundo inteiro. E tá aqui, tipo, uma propaganda de uma pizzaria que não foi. Todo mundo pode até achar que foi uma coisa combinada, mas o que tudo indica é que não foi combinado, foi uma coisa totalmente espontânea e que trouxe de novo, né, essa coisa da Ellen mais próxima, uma coisa muito mais humanizada, muito mais próxima, né, do que é realmente ela dentro dos Estados Unidos, essa coisa mais humanizada, mais familiar, assim. Eu acho que o Oscar desse ano ele teve um ganho muito grande com isso e vai ser difícil
para pro próximo ano pensar em outra apresentadora que não ela de novo, né? O que vocês acham sobre isso? Cara, não sei, pode ser que eles queiram variar um pouco, mas de qualquer forma, eu imagino que ela vá retornar mais ou menos na pegada que foi uma época com o Billy Crystal e a Whoopi Goldberg, eles meio que alternavam e tal, então eu acho que vai se manter provavelmente, porque eles vão tentar não arriscar outra pessoa, mais ou menos como o Globo de Ouro fez, né? A Tina Fey e a Amy Poehler, que são as apresentadoras do Globo de Ouro, elas parecem que assinaram um contrato de 4 anos, então foi ano passado. Daí, esse ano e mais 3, na verdade, né? Então, eles vão ficar 5 anos seguidos apresentando o Globo de Ouro. Pode ser que tenha alguma coisa assim com a Ellen, vamos ver. Eu não duvidaria disso, sabe? Porque eu achei que ela foi muito bem, cara. E ela já tinha também ido lá antes, então ela já tem um histórico aí com o Oscar. E ela trata essas celebridades de uma forma muito simplista, assim, né? O que é bom pra quem tá vendo, porque não sobe tanto, né, no patamar. Você olha essas celebridades de Hollywood, a tendência é que você coloque eles num patamar, fala, puta, olha só essas pessoas e tal, tudo muito chique, né? E a Ellen, ela te aproxima mais desse público todo. Seriously, the work that you've done is incredible. And I did a little bit of research, and between all of the nominees here tonight, you've made over 1,400 films. 1,400 films, and you've gone to a total of 6 years of college. I'm kidding. Kids, stay in school. I'm sure these people went to college. I mean, Amy Adams, you went to college, right? No? Okay, well, who cares? You're an amazing actress. You're not one, but 2 nominated films tonight you were in. That's just, that is so, what is the word for it? Selfish, I guess. Mas vamos falar então sobre os premiados. Vamos entrar agora em quem levou a estatueta para casa. Antes disso, né, antes da gente entrar propriamente, eu queria falar com vocês sobre justamente o método, né, de votação e tal. O que acontece? O Oscar, ele é muito contestado justamente por ele ter um teor muito político, né? Ele é muito político dentro das suas premiações. E se você for pegar, por exemplo, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor ator, melhor atriz, melhor filme, melhor roteiro, eles tentam variar muito, né, os vencedores, quer dizer, eles não indicam muito um filme para tudo, assim. É óbvio que esse ano a gente teve aí o Gravidade, que foi, assim, o grande vencedor da noite, mas ele tem essa politicagem. Só que tem uma curiosidade, né? Dentro da cerimônia tem aquela parte de passar sobre os falecidos, né, no ano, e chegaram inclusive a mostrar o Eduardo Coutinho, que é um documentarista brasileiro e tal, que faleceu no ano passado ou foi nesse ano? Que morreu no comecinho desse ano. E inclusive o Eduardo Coutinho, ele tinha sido convidado a integrar a banca de jurados do Oscar. Então é muito difícil também a gente dizer que o Oscar é só politicagem, porque é óbvio que existe um arco ali forte em termos políticos, porque eles têm que tentar fazer uma média com todo mundo, mas ao mesmo tempo você tem também pessoas interessantes por trás que analisam os filmes e que fazem a sua votação. Então, a gente que tá de fora, a gente acaba tendo uma tendência muito forte pelos filmes que a gente gosta também, né? Ah, sim, e eu acho que é importante que as pessoas entendam o seguinte, foi nos anos 90, mais ou menos, que começou essa história do lobby, né? Então existe muito, é tipo uma campanha política mesmo, sabe? Assim, o filme tá, quando ele, a partir do momento em que ele passa a ser um dos indicados ao Oscar, ou às categorias do Oscar, começa a ter uma campanha política mesmo, que nem teve uma campanha bem forte do 12 anos de escravidão, que a distribuidora, né, do filme fez, colocando alguma coisa do tipo, e aí, você é racista? Não foi nessa pegada, mas foi uma coisa bem forte, do tipo, se não votarem nos 12 anos, pelo amor de Deus, vocês são racistas. A academia vai se mostrar racista por isso. Então eu acho que isso isso tem um peso. É difícil você dizer
que a academia faz as coisas como se ela fosse uma coisa coesa, né? Alguém mandando. É um monte de gente votando, então você tem meio que uma ideia geral permeando tudo. E outra coisa que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: quem escolhe os indicados são as pessoas da categoria, ou seja, quem escolhe os melhores filmes, quem escolhe os filmes que vão concorrer ao Oscar de melhor documentário são pessoas que trabalham com documentário, são documentaristas. Quem escolhe a categoria de melhor som são os técnicos de som. Então, entre os indicados, você tem os melhores. Só que aí, na hora de votar em quem ganha, todo mundo vota. E aí, como todo mundo vota, você tende a ter, entre os indicados, a seleção foi justa. Geralmente é assim no Oscar. Entre os indicados, a seleção é justa, mas o que ganha nem sempre é uma coisa justa. É até engraçado, né, Dani? Porque se você for pensar, o cinema ele é tido como uma arte, né? E aí chega até a ser contraditório você fazer uma premiação para obras de arte, né? Porque é muito subjetivo você dizer o que é melhor e o que é pior dentro da arte, né? Então chega a ser uma coisa muito... Chega a ser contraditório nesse ponto de vista e tendencioso também, né? Porque daí aí essas campanhas internas, elas se movem de uma maneira justamente porque, cara, cada um vai ter uma preferência, é muito difícil você julgar o que é a arte ali, o que um quis dizer, o que o outro quis dizer, né? Eu acho que tanto que assim que qualquer premiação que premia qualquer coisa de arte, você pode dizer que foi injusta ou não, porque é muito complexo, não existe melhor e pior, né? No ponto de vista artístico, sabe, sei lá, o filme da Xuxa não é pior do que o 12 anos de escravidão. What the f***? Claro que eu tô exagerando, mas assim, todos eles são obras de arte que não merecem, de um certo ponto de vista, não merecem ser caracterizadas e padronizadas. Mas é claro que isso não é o que acontece. E o que as pessoas precisam entender é o seguinte: o Oscar, a partir do momento em que ele se torna muito importante e muito valorizado no mundo todo e muito memorável para todo mundo e visto por uma massa de pessoas, é diferente do Festival de Cannes, por exemplo, que muita gente tem uma quantidade muito menor de pessoas se importando com ele. O Oscar passa a ser mais político ainda, ou seja, ele passa a precisar mais ainda equilibrar, não deixar ninguém mal falado, não deixar ninguém triste, tentar colocar panos quentes em algumas situações e tal. Tanto é que ele tem isso, e ele tem um pouco de política no sentido de escolher filmes de cunho político e tal, mas eles já não gostam muito da política nos discursos, por exemplo, né? Então, só um exemplo, o Jared Leto, ele falou de política no discurso dele, ele falou da Venezuela, ele falou da Ucrânia, da Venezuela, mas ele não tomou partido nada, ele não defendeu ninguém e tal. Então, tudo bem, ele conseguiu ser legal. Mas, por exemplo, quando o Michael Moore ganhou o Oscar de melhor documentário faz já alguns anos, com o Tiros em Columbine, ele falou do Bush e tudo mais. Naquele momento, a plateia se dividiu completamente. Teve gente que aplaudiu e teve muita gente que vaiou. Então, mas provavelmente vaiaram, muitas dessas pessoas provavelmente vaiaram por quê? Porque, para de falar de política, que não é o lugar, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente entender isso, como é que funciona o Oscar nesse sentido. Dito isso, acho que a gente pode começar já falando sobre as categorias. Então vamos começar com as categorias de menos expressão, né? Mas de grande importância, como todas são. E vamos chegar até as categorias mais importantes aí, né? As mais relevantes. Assim, a gente também obriga todas as pessoas a escutarem o podcast até o final para saber o que a gente achou de cada uma das categorias. Então, a primeira categoria que a gente tem aqui é melhor curta animado. Aliás, antes da gente começar, eu devo dizer que o Daniel foi o grande vencedor da nossa aposta. De 9 apostas que a gente fez, o Daniel acertou 8 apostas, né? Então, The Oscars goes to Daniel. E ele levou aí a premiação. Eu fiquei em segundo lugar, o Henrique ficou em terceiro, né? E o Dani só errou uma, né, Dani? Então, eu queria seu discurso de agradecimento aqui. Não, eu só queria dizer o seguinte. A partir do momento que você começa a ver as premiações do Oscar, a entender como elas funcionam, a ver os candidatos, a assistir ou tentar assistir a maioria dos filmes, não é difícil. O Oscar, ele é
previsível, você consegue saber quem vai ganhar. O que é preciso fazer, que muita gente não faz, é deixar a emoção de lado. Então, quando eu apostei no Matthew McConaughey para melhor ator, não foi que eu falei assim, nossa, eu amo o Matthew McConaughey, eu odeio o Léo DiCaprio, vamos votar. Não foi isso. Foi razão. Tipo, vamos colocar a razão acima de tudo. Eles vão premiar o Matthew McConaughey. Não interessa de quem eu gosto, de quem eu não gosto. Na verdade, não gosto de ninguém. Eu gosto da mulher do Matthew McConaughey, que é gostosa. Brincadeira, não falei isso. Se você começa a entender como funciona e sabe quais os filmes que estão na parada, quais são as campanhas e como que o Oscar está caminhando, você começa a entender e não é difícil não descobrir isso. Então, enfim, foi uma volta gigante para dizer assim, tá, tudo bem, obrigado. Que bosta de discurso seu de agradecimento, né? Se você fosse um ator e tivesse ganhado o Oscar, você ia falar, eu só queria dizer que para ganhar o Oscar eu tive que estudar muito lá na minha escola, e aí eu me graduei, daí eu fui fazer faculdade, aí eu fui lá e estudei, e é preciso prestar atenção nas aulas, então... Porra, Daniel, esse discurso de agradecimento, você ganhou a estatueta do Cinemação aqui, pô. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Quando eu ganhar o Oscar, eu vou me dedicar um pouco mais e não vai ter o Henrique para atrapalhar o meu discurso. I really do think it's an exceptional year for movies. Of course, one of the nominees is Her, and by her I mean Meryl Streep. Meryl has been nominated for an Oscar a total of 18 times. Now, it sounds good, but if you do the math between dresses, hair, and makeup, that's hundreds of thousands of dollars. Simply put, Meryl cannot afford to be nominated again. That is a lot of money. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A primeira categoria que a gente tem aqui é justamente o melhor curta animado. Quem ganhou foi Mr. Hublot, que é um curta animado aí sobre um velhinho aposentado, solitário, né? Que ele tem alguns transtornos compulsivos e tal, e ele tem medo de mudança e do mundo exterior. Então ele fica dentro da sua casa e aí as coisas começam a mudar com a chegada de um novo robô de estimação que lembra um pouco um cãozinho assim, e aí ele começa tem que enfrentar esses medos dele, né, conseguir sair de casa e tal, enfim. É mais ou menos essa história. É um curta que acabou desbancando aí o Get a Horse, que aqui no Brasil ficou conhecido como É Hora de Viajar, que é aquele curta da Disney, né? E aí tinha muita gente falando desse curta da Disney, primeiro porque foi um curta que chegou muito mais fácil a várias pessoas, né? Porque ele passava inclusive antes de Frozen, e você tinha então essa facilidade de acesso ao conteúdo. E além disso, a Disney fazia muito tempo que não chegava forte em um Oscar e estava fazendo aniversário e tal, então todo mundo falou, opa, esse curta da Disney, que aliás é um curta muito bem feito, é muito legal o curta, vai ganhar. E no fim acabaram dando o Oscar pro curta Mr. Hublot. Só ia falar que é interessante no Oscar é que tem 3 categorias dedicadas apenas à curta-metragem, né? Que é, como a gente falou agora primeiro, o melhor curta de animação, o melhor curta-metragem de gênero aberto e o melhor documentário como curta-metragem. E que é uma forma de cinema também muito, muito interessante, porque assim, você tem que contar o arco inteiro de uma história em um pequeno espaço de tempo. E falando um pouco do Mr. Hublot, eu lembrei um pouco do Up, que tinha toda a questão do personagem principal, que era um velho, aí ele tem um amigo dele, o jovenzinho, depois aparece aquele cachorro falante. Na hora, assim, que eu li um pouco sobre o filme, porque realmente é um filme francês, a gente não tem acesso. Se você procura no YouTube, você acha com dificuldade, ou não acha um vídeo sobre o filme. Se você procura na internet, muitas vezes pro Brasil tá bloqueado. Então tem essa dificuldade da gente ver os curtas, né? Já na categoria de melhor curta-metragem, a gente teve aí como vencedor o Elion, que também é um filme que até, assim, era tido
como um dos favoritos, né? Mas ele é um filme que conta a história de um garoto, um jovem, que se chama Alfred, e ele tá morrendo. E aí, através de uma história, ele descobre sobre Helium, que é um mundo fantástico e mágico, que todo mundo que é funcionário do hospital onde ele tá internado acaba contando para ele um pouco sobre esse mundo, né? E isso acaba levando o Alfred a ter um novo pensamento sobre a vida, uma nova motivação e tal. E eu acho que isso também é interessante, né, no Oscar. Você ter esses curtas-metragem de outras nacionalidades ou com um outro tipo de, assim, narrativa mesmo, que acabam te dando suporte para premiação mesmo, né? Então essa coisa mais humanizada de você colocar um garoto à beira da morte e ele começar a imaginar um novo mundo ali e tal, é sensível e ao mesmo tempo encantador, né? E uma coisa, só para até complementar o que o Henrique já falou de Oscar para curtas, né? Eu acho que é muito legal porque, assim, curta-metragem não é um tipo... Curta-metragem, até documentário de longa-metragem mesmo, não é um tipo de filme que atinge um grande público. Mas é muito importante o Oscar dar valor a eles, porque eles abrem portas para muita gente, principalmente na área de curta-metragem. Tanto curta quanto curta animado, ele é uma prática, né? Geralmente ele é feito por pessoas que às vezes não têm experiência com longa-metragem. E daí quando você tem o Oscar, você, de uma forma até incisiva, valoriza muito esse tipo de produção para que as pessoas continuem produzindo e continuem colocando em prática para um dia chegar no longa-metragem. Não que um diretor de curtas precise ser um diretor de longas algum dia, mas é um caminho que geralmente se faz. Né? E o que eu achei legal é que se você ver o trailer do filme que tem vai estar no link no nosso site, você vai ver que o travesseirinho do Alfred, ele é com alguns balões. E quando ele tá imaginando o Helium, ele vê balões muito parecidos. Então, assim, você vê que as pessoas que foram contando um pouco do mundo, elas também usaram elementos que existiam até no quarto dele, para ele se ambientar mesmo fora do mundo dos sonhos. Outra categoria que a gente teve aqui é melhor documentário em curta-metragem. Eu acho essa categoria muito curiosa, né? Porque fazer um documentário já é um negócio complicado. Ainda mais fazer em curta é mais complicado ainda, porque você precisa muitas vezes explorar bem a história, né? Para quem não sabe, um curta-metragem ele tem aí de tamanho máximo, tipo de 30, 40 minutos no máximo, mas se ele tiver 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ele já é categorizado como um curta-metragem. É óbvio que os documentários que vão ao Oscar, eles são mais espaçados, né? E o vencedor de melhor documentário em curta-metragem foi The Lady Number 6, que é, na verdade, um documentário que mostra a história de uma mulher chamada Alice, que é judia e que passou 2 anos presa na Segunda Guerra Mundial num campo de concentração na República Tcheca. E a Alice, o que ela fazia? Ela tocava piano para distrair os seus colegas de prisão e tal. E esse documentário retrata esse lado otimista dela, né? Esse lado, essa visão otimista que ela tinha em relação à guerra, em relação a o que o tempo iria trazer para eles, né? É um documentário fantástico. Eu sou fãzaço de tudo que é tipo de documentário e, sem dúvida, uma história como essa retrata ainda mais a importância do documentário dentro do cinema. E foi assim, merecido, pois ela faleceu poucos dias antes do Oscar, né? Foi uma forma de homenagem. E eu acho que era apesar de ter o Cave Digger, que muita gente tinha comentado que era um dos favoritos, eu acho que esse era o grande favorito mesmo. Então, para quem tava sabendo desses documentários em curta-metragem, não foi muita surpresa. Né? Fora que é uma mulher que viveu mais de 100 anos, assim. Então, tipo, ela tem toda uma importância histórica também, né? Inclusive para as pessoas que viveram a Segunda Guerra e tal, e que tinha essa importância de ter sua vida registrada mesmo. Sim, ela morreu dia 23 de fevereiro com 110 anos. Viveu uma guerra, ela viveu bem também, né? Outra categoria que a gente tem aqui é justamente melhor documentário.
O melhor documentário, cara, todos os documentários que concorreram, todo mundo tava falando muito bem. Inclusive de um documentário que se chama Cutie and the Boxer, que é um documentário que mostra muito sobre a socialização que o boxe proporciona. E o vencedor foi o 20 Feet from Stardom, a um passo do estrelato, que é um documentário muito interessante porque conta justamente a história dessas back vocals, né? Quer dizer, elas são tão próximas dos grandes artistas, mas ao mesmo tempo elas são muito descartáveis quase, né? Então o documentário mostra justamente o que essas pessoas são, como que essas pessoas trabalham, como que elas agem no seu dia a dia e assim por diante. Um documentário muito bem feito, é um documentário americano, mas que tem esse teor de valorizar essa profissão que às vezes chega a ser invisível. Além dele, o Cutie and the Boxer é um documentário dizem que muito fofinho, muito bonitinho e tal, diz que é muito sensível, mas um dos favoritos que também podia ter ganhado era O Ato de Matar, mas provavelmente ele espantou muita gente por ser muito violento, né? Pelo que eu vi, ele tem cenas que mostram uma crueldade muito grande e tal, e daí provavelmente o pessoal que votou lá na academia acabou preferindo A Um Passo do Estrelato, que é tipo aquela coisa bonita que você termina feliz e saltitando e cantando e tal. Então, analisando numa visão macroscópica, documentários do Oscar foram tudo pra música, né? A vida de uma pianista e a vida dos cantores e cantoras que estão sempre lá, a um passo do estrelato. Mas é difícil, né? Os caras, tipo... por exemplo, tem um documentário que muita gente falou bem desse documentário, que é o Blackfish, né? Que é um documentário, tipo, muito bem feito, muito sensível, que mostra justamente os maus tratos às orcas, aos animais marinhos e tal, que são levados de repente para circo, para, sei lá, parques aquáticos e tal. Esse documentário saiu em julho de 2013 e chegou a ganhar notoriedade porque ele estreou no festival de Sundance. Cara, era um documentário que poderia estar aí no meio e que não foi nem considerado. Então, eu acho que assim, em termos de documentário, é muito difícil você ver um documentário forte e tão agressivo ganhar uma premiação importante dessa, porque é um tapa na cara da sociedade, né? Eu acho que assim, deve ter 2 pontos talvez que eles tenham considerado. Primeiro que pode ser que o Blackfish, por mais que seja assustador ou tal, ele por mais tapa na cara que ele seja, ele pode não necessariamente ser um bom documentário, digno de Oscar. Então pode ter sido por esse motivo, mas também pode ser por questão de lobby, ou se não de lobby lá do SEA Award, pelo menos um pouco a Academia de Los Angeles tentando não se meter com ninguém para não criar problema, entendeu? Então, é melhor não indicar. Pode ser que tenha um pouco desse sentimento em volta desse documentário. Não, e sabe o que eu acho interessante desse tipo de documentário? É que muitas vezes o lado oposto, tipo o lado que está sendo criticado, ele não se manifesta. Tipo o SeaWorld, ele não se manifesta. Porque não existe outro lado, entendeu? Não existe um jeito do cara dizer que aquilo ali não é feito. Porque o que o documentário mostra é, eu tô pegando um bicho que vive no oceano e que ele pode ir para onde ele quiser, ele é selvagem, ele é livre, e eu tô pegando ele e colocando ele dentro de uma gaiolinha para entreter o público. E não tem o que os caras falem. Então o jeito inclusive deles podarem é muito assim, tentando barrar o filme em alguns aspectos, né? Mas enfim, foi bem entregue esse Oscar. Acho que esse documentário ele é um documentário que inclusive pode impulsionar mais essa valorização dessa carreira dessas back vocals, e com certeza vai levar as pessoas a terem uma outra visão quanto a elas. Everyone's searching for silver and gold. When we first got into recordings, it was totally white. Can ever find comfort in silver and gold. They were all white girls, and they were very tasteful.
They could do arm movements and they could, get in and go to the microphone and come out of the microphone. But that was about it. Because it was white singers. We call them the readers. They couldn't do nothing without that music sitting right in their face. People would see us walk in. They wondered what we were doing there. They handed us our music, and we took it like we were pros, too, like we were going to really read this. Outro Oscar interessante da gente falar aqui, eu vou juntar os dois porque foi o mesmo vencedor, inclusive, que é melhor edição de som e melhor mixagem de som. E quem ganhou foi o Gravidade. Cara, esse eu acho que, não tinha outro vencedor para esse Oscar. Mais do que bem entregue, porque o que eles fizeram em termos de som em Gravidade é uma obra-prima, para não dizer algo completamente novo pro cinema. Cara, eu acho que assim, foram justos os dois, né? Os dois Oscars, mas existem controvérsias de que o Inside Llewyn Davis deveria ter ganhado de mixagem. Porque o que acontece? Edição de som é a habilidade de pegar o som da cadeira rangendo, da porta abrindo, ou captar na hora da filmagem, ou pegar depois, fazer e montar, fazer esse som bem feito. Então isso é edição de som. E a mixagem é como que a pessoa mixa tudo. A trilha sonora, o diálogo, o som feito e outras coisas que podem ter no filme. No Inside Llewyn Davis tem muita música, tem muito violão, tem muita coisa assim. Então isso poderia ser um motivo para terem dado a mixagem de som pro Inside Llewyn Davis. Mas eu acho que é natural, porque eles meio que elegeram o Gravidade como o grande vencedor da noite. Porque ele mudou muita coisa, ele inovou muito no cinema em vários aspectos. Então, isso faz com que eles tenham falado assim, não, beleza, vamos dar o Oscar pro Gravidade nessas duas questões técnicas, porque também, claro, ele também foi muito bom nisso também. Então, isso que eu ia falar, na verdade ele foi o campeão técnico da noite, né? O campeão técnico levou o melhor diretor e foi o que mais recebeu Oscars, então isso transforma ele, a gente pode dizer que ele foi o grande campeão da noite, assim. Mas claro que tem os outros, né? Mesmo assim, eu acho que, cara, a Gravidade não tem, né, pelo menos no quesito técnico, o que ele trouxe pro cinema foi algo espetacular, assim. É óbvio que por isso que ele foi o grande vencedor, né, na parte técnica, porque foram muitas inovações feitas com o filme, né? Então a gente já pode inclusive falar aí da melhor montagem que o Gravidade levou também esse Oscar. E, bom, vamos primeiro explicar. Dani, como que a gente pode explicar para as pessoas o que é melhor montagem? Não sei se eu sou a melhor pessoa para explicar o que é melhor montagem, mas vamos lá. A montagem é o que faz o filme ser o que ele é, no final das contas, né? Geralmente, o vencedor de melhor montagem coincide com o vencedor de melhor filme, porque você pressupõe que se é o melhor filme, ele tem a melhor montagem. Não foi o caso desse ano, mas faz parte da academia tentar agradar a gregos e troianos, de qualquer forma. A montagem, basicamente, o que é? Terminou de gravar o filme todo, leva pra ilha, o que muita gente chama de ilha de edição e muita gente chama de edição de uma forma errada, porque o que é editar? É você pegar um vídeo de 40 minutos e transformar em um vídeo de 20. Montagem é o quê? Escolher a cena ideal, escolher onde corta certinho, o ponto certo de corte de uma cena para outra, o momento ideal para terminar uma determinada cena e entrar algum tipo de música, como esse filme vai ser montado, né? O trabalho de montador é um dos trabalhos que eu acho mais admiráveis do cinema. Eu imagino, pelos meus conhecimentos, que é um dos mais difíceis e por isso eu acho que talvez seja um dos menos valorizados. Assim, deveria se valorizar mais o montador no cinema como um todo, né? E pra fazer a montagem, acho que deve ter a supervisão direta do diretor do filme, né? Porque assim, ele tava lá falando pra onde que a câmera tinha que ser apontada, como os atores tinham que atuar. Mas ele tem o filme na cabeça muitas vezes, então na hora de fazer a montagem, ele que sabe o que é essencial e o que pode ser descartado. Sim, mas o montador geralmente tem uma liberdade pra dizer o que fica melhor do que foi filmado, entendeu? Porque provavelmente o que eu imagino é que o diretor não necessariamente manda tudo, ele manda o que ele quer que vá pro resultado final. Então, por exemplo, ele manda só as cenas que ele gostou, só os momentos que estão no roteiro e tal. Então, mas o montador é muito importante e é um trabalho muito sutil
né? Quem não entende muito de cinema não saberia analisar o que é uma boa montagem. Mas claro que eu acho que no caso do Gravidade, a partir do momento em que você tem câmera sem eixo, tipo a câmera filmando no espaço, ela não tem justamente a gravidade para deixar as coisas no padrão como a gente está acostumado na Terra, o montador acaba sendo quase que um revolucionário de mudar tudo isso e de conseguir os cortes exatos, os momentos exatos. Então foi merecido, sim. Agora, um que a gente pode até dizer que foi, pelo menos pra mim, foi algo até surpreendente, porque eu nem lembrava direito que o filme estava concorrendo ao Oscar, que é o Grande Gatsby, né? Ele levou pra casa melhor design de produção e melhor figurino. Eu fiquei inclusive surpreso por ele ter levado o melhor figurino. Eu achei que em melhor figurino eles iam justamente dar o prêmio pra Trapaça, justamente pelo que a gente já falou aqui sobre o filme, né? E não, ou imaginei inclusive que o 12 Anos de Escravidão poderia também levar, porque ele tem muito também dessa parte do figurino bem mostrada no filme, né? Ela é um destaque forte do 12 Anos de Escravidão. E em Trapaça também, justamente pela época e porque o figurino, ele deu também muito do tom do que seria o personagem, né, ao decorrer do filme. Mas, de repente, o Grande Gatsby entrou e levou as duas estatuetas de melhor design de produção e melhor figurino. Pra vocês foi uma surpresa ou não, assim? Tipo, não, tá legal esse Oscar e valeu. Acho até pela essência do filme, aquela coisa meio cabaré, sabe? Eu achei que ficou, realmente... Eu assisti 12 Anos de Escravidão, mas não assisti o Grande Gatsby. Mas só de ver, sei lá, fotos no Google, fotos que tem no próprio Cinemação, você vê que o trabalho da coordenadora que foi lá verificar, estudar os modelitos, tudo mais, da época, foi um trabalho mais intenso do que o do 12 Anos de Escravidão. Eu também acho. Eu acho que o Grande Gatsby não é nenhum filmão, é um filme bem mais ou menos, assim, em muitas coisas, mas em figurino e design de produção, ele é muito bom. Até porque o Baz Luhrmann, né, que é o diretor, ele é ligado nessas coisas, ele faz aqueles filmes meio suntuosos, assim, né, tudo muito caprichado. E o Grande Gatsby eu acho que merece. E meu, Trapaça, sinceramente, eu acho que Trapaça jamais deveria ter ganhado mesmo esse Oscar, porque o figurino é até exagerado, eu acho, sabe? Não teria por que dar esse Oscar por Trapaça. Design de produção é mais complicado, né? Que é a antiga direção de arte, que eles ampliaram. Eles foram pro design de produção que amplia para outros trabalhos, né? Feitos de toda a parte artística do filme. Talvez, não sei, talvez o Ela poderia ter ganhado, não sei. Mas eu acho que foram prêmios justos. E também é legal porque foge um pouco desses filmes que estão na corrida pro Oscar, né? Tipo, no momento da corrida pro Oscar, o Grande Gatsby já tinha sido lançado, já estava em DVD e tal. Então eu acho legal, eu acho que seria legal se a Academia resgatasse filmes feitos um pouco antes, caso sejam bons e caso mereçam, pra mostrar que, não precisa ficar lançando tudo só em dezembro, né? E tudo mais. Mas, enfim, pra mim foi válido. Eu só acho que em termos de design de produção, o prêmio foi bem entregue, porque quando eu penso em design de produção, eu imagino um cenário inteiro, vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais aberta. E eu acho que o Grande Gatsby, ele traz algumas coisas diferentes dos concorrentes, inclusive, para ter levado esse Oscar, assim, ele tem uma visão um pouco mais saturada, muito mais, os objetos são muito mais bem colocados para dar a proporção de cenário ou de profundidade daquilo. Agora, em termos de figurino, eu acho que o Grande Gatsby, ele, conversa bem ali, inclusive com o Grande Mestre, Trapaça. Não acho que ele tenha nada de muito distante disso, sabe? Mas é um figurino que, acoplou bem o que o filme se propunha, né? Daí entra também a influência na moda, né? O Grande Gatsby influenciou muito a moda, teve várias coisas que saíram depois do filme do Grande Gatsby. Tem essa coisa retrô dos anos 20, que é meio que, tá na moda ser retrô, não sei, mas acho que sim. Então eu acho que também pega um pouco disso. Daí a galera que não entende, porque quem escolheu os indicados era só da área de figurino. Mas quem votou em tudo foi,
qualquer cara. O cara que trabalha com design, com mixagem de som, foi lá votar no melhor figurino. Ele não entende figurino, ele vai lá, olha e fala assim, pô, o Grande Gatsby, minha mulher usou o sapato da Carey Mulligan, vou votar nele, entendeu? Então tem um pouco disso. Jennifer, by the way, I am not going to bring up what happened last year when you were, It's ridiculous. I mean, something like that happens, and it's embarrassing, and then people just talk about it, and it's just, For those of you who don't know what I'm talking about, when Jennifer won last year, she fell on the way up, tripped. I don't know if she got caught on the tip of the dress. Let's just show the clip, because what happened... I'm kidding. I'm not going to show the clip. I'm kidding. I am. I'm not. Em termos de melhor fotografia, mais um Oscar aí pro Gravidade. E também, eu acho que era o grande favorito e levou com todas as honras e méritos que tinha, né? Eu acho assim, o Nebraska poderia ter algum tipo de chance, porque filme em preto e branco geralmente tende a ganhar prêmio de fotografia, porque fazer a fotografia com preto e branco é talvez mais difícil ou mais complexo, ou exige outras coisas. Tem também o Inside Llewyn Davis, que eu acho que tem uma fotografia bem bonita também, e que poderia ter ganhado. Mas eu acho que a partir do momento em que eles estabelecem que Gravidade vai ser o grande vencedor da noite, ou a partir do momento que todo mundo fala assim, putz, esse filme precisa ganhar vários Oscars, as pessoas tendem a votar no Gravidade. Mas mesmo assim foi justo, porque para você fazer fotografia, no meu parco conhecimento, é muito usado o eixo, né? Tipo, o eixo da câmera, depende-se do eixo da câmera para o diretor de fotografia estabelecer a luz. E a partir do momento em que no Gravidade não existe eixo, eles quebraram o eixo, porque não existe gravidade, ou seja, não tem... Eles estão na gravidade zero, onde tudo flutua e não tem algo estabelecendo a ordem das coisas. A partir desse momento, tipo, não existe pra baixo e pra cima, né, no filme inteiro, o cara não tem eixo. Se não tem eixo, ele tem que quase que reinventar a forma de fazer a fotografia, né? Então aí, a partir desse momento, merece o Oscar. Tipo, parabéns, você revolucionou a fotografia no cinema. Não sei se revolucionar seja a palavra ideal, talvez ela seja exagerada, mas a pessoa conseguiu fazer algo novo e daí merece. O prêmio de melhor fotografia então seria tipo da plasticidade, é isso. Se você pegar uma cena do filme, um frame, tem que ser visual dele, é isso, a cor, a forma como ele é concebido, é isso. Basicamente, fotografia é basicamente cor e luz, principalmente. Foto é luz. Então, enfim, quando você tira uma fotografia, você basicamente tem que entender de onde a luz vem e como que ela vai ajudar na composição da imagem. O diretor de fotografia, ele fica geralmente atrás da câmera, ou junto, ou até no lugar do diretor, que o diretor às vezes está tipo na camerinha lá no outro canto vendo como tá a cena, e o diretor de fotografia tá lá olhando se a câmera vai captar a imagem com as luzes corretas, com a luz ideal para aquilo funcionar, entendeu? Não sou nenhum mestre, mas acho que deu para entender. E aí, para você estabelecer isso, você precisa do eixo da câmera. Você precisa saber onde a câmera tá, para saber de onde vem a luz. A partir do momento em que no Gravidade você, tipo, não tem muito onde a câmera tá, porque ela tá circulando, o trabalho do diretor de fotografia, eu acho que ficou um pouco mais difícil. É exatamente isso, Dani. Eu acho que a complexidade maior em termos de fotografia é você tentar trazer uma linguagem própria, né? Você bater o olho naquela foto e você entender mais ou menos como que ela foi feita, qual que era a emoção que ela tinha para passar naquele momento. E sem dúvida, o Gravidade, ele trouxe isso, inclusive por conta disso. Eu acho que a palavra-chave para Gravidade nesse Oscar, no ano que ele foi lançado, para o filme em si, é justamente inovação. Você pegar uma fotografia de Gravidade que você vê de repente a Terra na cabeça da Sandra Bullock é algo maravilhoso, algo que a gente ainda não tinha visto, como ele conseguiu fazer toda esse mecanismo, sem dúvida nenhuma merecia o Oscar, né? E aí a gente já pode inclusive dizer que ele mereceu também o Oscar de melhor efeitos visuais, né? Que é uma coisa que está muito casada também, de uma certa forma. Mas tem uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho assim, ó, Gravidade concorreu melhor efeitos visuais com O Hobbit, Homem de Ferro 3, O Cavaleiro Solitário e Star Trek.
cara, o Hobbit, Homem de Ferro 3, o Cavaleiro Solitário e Star Trek, eles têm mais ou menos o mesmo tipo de efeitos visuais, assim. O que mais chegava próximo de gravidade era o Hobbit, justamente por causa do Smaug lá, aquele dragão gigantesco que eles recriaram. Agora, Star Trek com, assim, avião caindo e batendo no prédio, Homem de Ferro 3 com o cara também destruindo as coisas e tal, não teve inovação. E eu acho que isso mostra também a importância de gravidade para o cinema, que é justamente mostrar como os efeitos especiais eles podem ser colocados de uma forma que torne aquele filme uma obra de arte, né? E não é nem efeitos especiais, né? É efeitos visuais, que é o que você falou. É o efeito lá da Sandra Bullock no espaço, vindo aquele monte de destroço na direção dela e o dragão Smaug lá em todo o seu tamanho, perto dos anões, dentro lá da caverna, na verdade, do salão onde ele se encontrava. Então, realmente, é um efeito visual, é o que você vê. Bom, é aquela coisa, só pra eu comentar. O Homem de Ferro 3 e o Cavaleiro Solitário foram duas grandes bostas que fizeram esse ano. Foram mesmo, assim. E no Cavaleiro Solitário eu não sei dizer, mas o Homem de Ferro 3 nem foi tão bom o efeito, assim. Tinha lá umas coisas que ficaram até... Não sei se pior ou não melhoraram absolutamente nada do primeiro. No Hobbit, eu acho que o Peter Jackson fez a cagada de colocar os orcs feitos no computador. Por que eles não põem a maquiagem que nem foi no Senhor dos Anéis, tipo, mesmo pessoas lá atrás? Então isso meio que cai um pouco. O Star Trek foram eficientes e muito bons, só que aí chega a gravidade e o cara faz o quê? Fingi que filmei no espaço e todo mundo achou que eu filmei no espaço. Pronto, acabou. É dele. E você comentou aí, né, sobre maquiagem, e aí tem esse Oscar também, né, de melhor maquiagem. E quem levou foi o Clube de Compras Dallas, tipo, também sem muito surpresa aqui, porque realmente o que foi feito ali é muito impressionante. Agora, assim, cara, o melhor maquiagem você tinha 3 concorrentes só. Tipo, é a menor categoria dentro do Oscar, né? E eu acho que isso também ressalta um pouco como que maquiagem está sendo substituída, inclusive por efeitos visuais, né? Você tem aí uma queda em termos de qualidade, em termos de concorrência em maquiagem, e você tem muita coisa igual em efeitos visuais. Então eu acho que, assim, falta... O cinema ele não pode prezar só pela parte computadorizada, ele precisa também voltar um pouco nas suas origens, beber um pouco dessa fonte e fazer essas maquiagens que dão uma verdade muito mais próxima do que os efeitos, né? E aí eu acho que até encaixa, porque você poderia tirar o Hobbit, por exemplo, de melhor efeitos visuais e encaixar o Hobbit em melhor maquiagem, se o Peter Jackson tivesse feito os orcs com maquiagem, né? E não como ele fez. Na verdade, eles estão agora usando o termo até maquiagem e penteado, ou maquiagem e cabelo, dependendo de como a gente traduz. E eu acho assim, o Clube de Compras Dallas tem coisa boa na maquiagem e no cabelo também, tem as mudanças até no cabelo do Matthew McConaughey ao longo do filme e tudo mais. Mas eu acho que no caso assim, foi meio específico. Esse ano especificamente, eles teve pouca maquiagem, pouco filme com maquiagem que realmente chamasse atenção. E só que, na minha opinião, eles poderiam muito bem ter premiado o Vovô Sem Vergonha, porque a maquiagem tá muito boa no Vovô Sem Vergonha. Só que eles jamais dariam o Oscar para um filme do Jackass. E o Cavaleiro Solitário foi, além de ter sido bem meia boca, a maquiagem foi tipo, quem que tinha maquiagem lá? O personagem do Johnny Depp, que era uma maquiagem tipo, eu fiz na minha casa pra festa fantasia. Então, meio que não teve muita opção. Só a título de comparação, no ano passado teve Os Miseráveis, que teve maquiagem muito boa, e ainda concorreu com o Hitchcock, por exemplo, que teve, o filme em si nem é tão bom, mas teve o Anthony Hopkins de Hitchcock muito bem feito.
E no Oscar de 2012, eles deram melhor maquiagem pra Dama de Ferro e ainda concorria o Albert Nobbs, o Harry Potter, ou seja, 2 filmes que tiveram realmente maquiagens muito boas. Então eu acho que assim, esse ano especificamente foi meio fraco e o que podia ganhar era um filme de um comediante que a Academia jamais vai dar um Oscar, vincular um Oscar a ele. E aí ficou pro Clube de Compras, que também entra na questão política, tipo, vamos balancear aqui. Oscar pra fulano, Oscar pra ciclano, Clube de Compras Dallas não vai ficar com nada aqui. Vai sobrar uma maquiagem pra eles, deixa eles felizes, entendeu? Então tem muito disso também. Chegando ao final do podcast Cinemação número 76 e o papo ainda não acabou, não é isso, Henrique? A gente acabou essa primeira parte onde a gente já falou muito sobre o Oscar, mas o que vem no próximo podcast, hein, Henrique? No próximo podcast a gente tem as principais categorias: melhor filme, melhor ator, melhor diretor, atriz, ator coadjuvante, além dos quadros repercussão e plano detalhe. Mentira, plano detalhe não existe mais, mas a gente pode dar um monte de dicas, mas a gente não vai querer. Então, galera, valeu, até o próximo podcast. Tchau! Valeu, galera, obrigado a todo mundo que ouviu. Não perca o próximo, que vai estar sensacional. E a gente volta semana que vem. Até mais. Esse podcast aqui ficou igual o Hobbit, né? Tipo, com corte no meio, bem na hora mais importante. Aí corta o filme, daí as pessoas ficam... Não! O Peter Jackson ganhou uma grana, a gente tá tentando, vai que a gente ganha uma grana também, né? O podcast Cinemação número 76 fica por aqui. E a gente se vê com certeza no próximo. Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Descobri da onde vem a vida, por onde entrei, deve haver uma saída. Ação. Um vínculo trabalhício, assim. Eu odeio falar que sou advogado, principalmente advogado trabalhista, que é a pior cerne de advogados que existem, mas é vínculo trabalhista, não trabalhício. Que ele misturou empregatício com trabalhista. Soletre trabalhício. Palavra nova no meu vocabulário, cheque. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.